Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente vai falar sobre desregulação emocional. A gente tem vários episódios sobre emoções. A gente tem episódios sobre transtornos mentais que, via de regra, envolvem emocionalidade negativa, desagradável, muito intensa. Desregulação emocional é algo que as pessoas tipicamente associam, de maneira correta, claro, de maneira imediata ao transtorno da personalidade borderline. Nós temos muitos episódios sobre esse transtorno mental. Nós também temos episódios sobre neuroticismo, que é um dos fatores do modelo dos 5 grandes fatores que trata dessa emocionalidade negativa. Mas hoje a gente resolveu falar sobre uma faceta específica dessa emocionalidade que adquire características patológicas, que trazem problemas para os seus portadores, que é a desregulação emocional. Esse é o tópico de hoje aqui que eu tô com o Marcos e Marcelo neste novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Olá pessoal, um prazer estar aqui falando sobre esse assunto muito importante, que é desregulação emocional. Antes de a gente falar da desregulação emocional, é importante a gente lembrar sobre o sistema emocional, né? O que consiste o sistema emocional? Quer dizer, nós temos, então, essa parte do nosso funcionamento, que são as emoções, que são esses padrões de comportamento, de excitação fisiológica e às vezes até de pensamento, e que são, de alguma forma, adaptativos em algumas circunstâncias. Então, todos nós sentimos raiva, medo, tristeza, nojo e assim por diante. Existem algumas emoções básicas que foram descritas em várias culturas. E isso é adaptativo muitas vezes. Ou seja, se eu tenho uma situação de perigo, eu preciso fugir. O medo vai me ajudar a reagir de forma rápida e eu fugir daquela situação e me salvar. Tem uma questão também, claro, de comunicar a mim mesmo, né, coisas que são importantes para mim, por exemplo, e também para comunicar socialmente com os outros. Eventualmente, se eu estou mais triste, o outro pode perceber e pode me acolher. Então, quer dizer, a gente tem esse sistema emocional que é o sistema biológico e que nos ajuda. Porém, em algumas circunstâncias, esse sistema pode não funcionar de forma adequada e a gente pode se engajar em comportamentos desadaptativos. Ou seja, comportamentos prejudiciais secundário às nossas emoções. E é isso que a gente quer falar para vocês hoje. Pois é, pessoal. Bom, muito bom estar aqui com vocês de novo. E só fazendo um parênteses, né, que nem complementando, que desregulação emocional está cada vez realmente sendo mais estudado. É um tema complexo. A definição em si é complexa e a gente está falando aqui de algo, de uma perspectiva que é uma das perspectivas sobre as emoções, a perspectiva funcionalista, né, que nem o Marcos estava comentando, que, bom, as emoções, elas ajudam a gente a tomar ações para a gente conseguir rapidamente se proteger, rapidamente se afiliar às outras pessoas, entre outras coisas, né, tem essas funções de a gente ter esses pacotes, assim, de comportamentos que as emoções faz com que a gente consiga rapidamente sacá-los à medida que necessário. E quando a gente há uma desregulação emocional, há isso, né? A gente tem uma ruptura desses processos de maneira a dificultar com que a gente tome ações necessárias. Se tem uma situação que a gente não consegue durante ela se manter calmo, se manter reflexivo, se manter, usando um termo mais leigo, equilibrado, isso vai dificultar com que a gente tome ações. Assim como outras situações nas quais a gente precisaria ser mais enérgico e tomar uma atitude mais imediata, talvez a gente não ter uma ativação emocional adequada também, em contrapartida, faz com que a gente possa ter um desfecho ruim. Então, essas emoções precisam estar como se fosse uma orquestra, né? Bem afinada e que consiga modular a depender da situação. As emoções, mesmo as negativas, que são desagradáveis, sofridas, não são negativas porque elas são ruins, necessariamente, elas não são negativas porque elas devem ser evitadas, elas são negativas porque ela tem o que a gente chama de valência negativa. Elas são desagradáveis, ansiedade, medo, angústia, tristeza, vergonha, raiva, culpa, são desagradáveis. Mas elas estão aí, né, e elas estão aí há muito tempo. Os circuitos cerebrais responsáveis
por produzir essas emoções, eles estão aí há um tempão, né, evolutivamente falando, digamos assim. E, portanto, isso tem que ter uma utilidade. E essas emoções, elas vão servir para guiar o nosso comportamento, elas vão servir para que a gente tenha um pano de fundo para o nosso comportamento. E elas vão surgir diante da percepção da nossa parte, que pode ser uma percepção mais automática, ou pode ser uma percepção menos automática, mais pensada, de que tem algum problema à nossa frente, de que as expectativas que nós tínhamos a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos objetivos, a respeito das nossas metas, das nossas relações interpessoais, alguma dessas expectativas não se cumpriu ou tem a possibilidade de não se cumprir a curto, médio ou a longo prazo. Diante disso, surge uma emoção negativa, que vai guiar supostamente o nosso comportamento, na direção de reduzir essa discrepância entre o que a gente espera e o que a gente obteve ou espera obter. Então, o que a gente espera é que a emoção negativa, vergonha, medo, culpa, qualquer que seja, ela ajude a gente a organizar o nosso comportamento, ou seja, ela funcione como elemento organizador do nosso comportamento, para que nós nos aproximemos desse objetivo. Esse objetivo que ele é produzido, decidido por nós ao longo do nosso desenvolvimento, daquilo que é importante para nós como ser humano, que tem a ver com os nossos valores pessoais, tema esperamos de outro episódio do nosso podcast. O fato é que essas emoções vão surgir quando essas questões que são importantes para nós parecem talvez mais distantes. Só que nem sempre essas emoções elas surgem de uma forma regulada, de uma forma organizada, de uma forma que ajuda. E a gente vai chamar versões muito intensas e muito prejudiciais dessas emoções de desregulação. A gente pode ter uma definição mais ampla de qualquer circunstância em que as emoções não ajudem a atingir os objetivos, mas atrapalhem a atingir o objetivo. A gente pode chamar isso de desregulação. Mas via de regra, na prática clínica, a gente vai chamar de desregulação quando a gente está diante de uma versão mais grave disso. Uma versão mais intensa, mais pervasiva nas relações, mais pervasiva nas áreas da vida e que tipicamente envolve mais emoções, não somente uma emoção, não somente ansiedade, não somente medo, não somente culpa, mas uma ocorrência de diversas dessas emoções, às vezes concomitantemente, às vezes em momentos diferentes, mas para pessoas que têm emoções negativas globalmente elevadas. Vale muito a pena ouvir o episódio que a gente gravou de teoria biosocial, que fala disso. Isso mesmo, Pedro. Então, quer dizer, tem essa perspectiva de a gente começar a entender, a estudar desregulação emocional num contexto de pacientes com transtorno borderline, por exemplo. Acho que o conceito veio a ser popularizado nessa circunstância. Então, a Marsha Linehan colocou, poxa, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno grave, pervasivo da desregulação emocional. Alguém com uma desregulação emocional crônica em vários ambientes, em várias emoções, raiva, medo, tristeza, né? Aquela instabilidade afetiva que a gente vê. Ou seja, são pessoas que podem ter a vulnerabilidade emocional, na maior parte das vezes vai ter, que é o que a gente falou no episódio de teoria biosocial, que eram aqueles 3 componentes de reatividade emocional, intensidade emocional e também de dificuldade de voltar a emoção à linha de base. Chequem esse episódio. E muitas vezes as pessoas que têm essa vulnerabilidade, elas podem ter uma dificuldade da modulação emocional. Ou seja, sob certas circunstâncias de ativação emocional, elas vão ter dificuldade de inibir algum comportamento inadequado, de diminuir essa emoção. Ou seja, eu desativar, eu estou muito triste, claro, eu sinto a tristeza, mas de alguma forma é natural que essa tristeza, de alguma forma, ela diminua de intensidade com o tempo. A emoção, ela, por definição, ela é temporária, mas algumas pessoas acabam mantendo esse processo emocional de forma mais longa. Eventualmente, a pessoa vai ter dificuldade de refocar a atenção. Então, por exemplo, eu passei por uma situação que me deixou com muita raiva. Eu tô no trânsito, de repente alguém me fechou, eu fiquei super irritado. Depois que eu fiquei irritado, eu preciso refocar minha atenção pro processo de dirigir o carro. Porém, se eu não fizer isso, eu vou ter muita dificuldade, eu não vou conseguir dirigir o carro, então talvez isso seja um processo que leve à desregulação emocional. Ou seja, vai desorganizar o meu comportamento, que é como o Pedro falou. Agora, na prática clínica, quer dizer, isso é muito teórico que a gente está falando. Agora, na prática clínica, como que a gente vê? A gente vê, muitas vezes, pessoas que têm uma ativação emocional e tentam escapar da emoção. Por exemplo, é comum a pessoa estar experienciando uma emoção negativa,
Geralmente as pessoas querem fugir da emoção negativa, quer dizer, não tem só a emoção negativa, tem as positivas também, mas geralmente as pessoas querem escapar das emoções negativas. E, por exemplo, a pessoa pode começar a ingerir algum tipo de substância para modular isso. Então, bebida alcoólica, alguma medicação prescrita, como benzodiazepínico. Ela pode querer escapar simplesmente fugindo de uma certa situação. Ela pode querer, por exemplo, se engajar em comportamentos mais autodestrutivos, como, por exemplo, a autolesão. Ou seja, são formas de eu evitar a experiência emocional negativa e que, às vezes, no curto prazo, adianta. Ou seja, eu estou sofrendo menos, mas no longo prazo te coloca em apuros. Então, essa é uma das características que a gente vê em pacientes com desregulação emocional, que às vezes, eventualmente, o paciente tem algo mais pontual, ou eventualmente mais crônico e grave, como é o caso do TPB, do transtorno borderline. Pois é, realmente dos pontos problemáticos da desregulação emocional são esses comportamentos desadaptativos, que têm a função de se livrar das emoções, né, de aplacar as emoções intensas, mas que acabam causando outros diversos prejuízos, como que nem vocês comentaram, autolesão, o comer emocional ou compulsão alimentar, entre outros transtornos alimentares, entre uso de substâncias, e vários outros comportamentos que têm essa função de aplacar as emoções, mas que no longo prazo vão acarretar em outros diversos problemas. Isso faz com que a gente invista muito no tratamento desses pacientes em algumas estratégias, como ganhar um repertório emocional maior, uma estratégia para perceber as emoções e ligar as emoções aos eventos, quais foram os desencadeantes dessas emoções. Inclusive, entra um conceito que a gente já até falou em outros episódios de alexitimia, né? Esses pacientes têm muita dificuldade de tanto perceber como nomear as emoções e ter como se fosse um mais lápis de cores, assim, pensando emocionais, né? Uma gama maior, uma palheta emocional maior, né? E a gente acaba fazendo muita psicoeducação no tratamento sobre o papel das emoções. Ou seja, a capacidade de perceber e nomear as emoções é fundamental e, naturalmente, o que a gente espera em um desenvolvimento é que as pessoas adquiram essa percepção da complexidade das emoções. Então, por exemplo, a sensação de medo é diferente de ansiedade, a sensação de angústia é diferente de tristeza, a sensação de raiva é diferente de vergonha. E a bem da verdade é que algumas emoções vêm juntas e às vezes elas vêm em sequência. Então, para algumas pessoas que já têm normativamente uma experiência emocional mais intensa, pode ser difícil fazer essa discriminação. Pode também ser difícil se ao longo do seu desenvolvimento a pessoa não recebeu validação dessas emoções, ou recebeu muito contrário, a invalidação ou o senso de que aquelas emoções são excessivas, impróprias, inaceitáveis, que não devem ser expressas. E isso tem muito a ver, novamente, com o episódio de validação que a gente gravou aí algumas semanas atrás. E para essas pessoas pode ser difícil perceber essas emoções. Ao longo do tempo, a própria não aceitação das emoções, a própria pessoa julgar, entender, partir da premissa de que aquelas emoções não deveriam estar acontecendo, que são inaceitáveis, e a pessoa ali vai recrutar, lançar mão de qualquer estratégia à disposição para não sentir aquela emoção. Aquela emoção é de tal forma aversiva que o indivíduo vai, muitas vezes, prejudicar a si mesmo muito para não sentir aquela emoção. Então, aqui envolve a premissa para que as pessoas possam aprender a regular as emoções, a usar estratégias regulatórias, é primeiro perceber as emoções, saber que elas acontecem, entender que elas vão acontecer, ter algum processo de aceitação, de acomodação, de aceitar entrar em contato com aquelas emoções, por piores que elas sejam, por mais desagradáveis, mais sofridas, mais aversivas que elas sejam, para daí o indivíduo poder, aí naturalmente partindo da premissa que ele tem um repertório de estratégias de regulação e gerenciamento dessas emoções, que é muito diferente de um repertório de vou fazer qualquer coisa para não sentir isso. Aprender a regular as emoções envolve aceitá-las e usar estratégias adaptativas para isso, em contraste com estratégias mal adaptativas para tentar reduzir essas emoções o mais rápido possível, o máximo possível, né? É interessante, Pedro, essa perspectiva de aceitação da nossa experiência emocional, como isso é importante no processo de modular as emoções. Algo interessante que também
tem nos livros de DBT é a questão sobre emoção primária e secundária. Então, quer dizer, as emoções primárias são aquelas emoções que fazem sentido naquele contexto. Muitas vezes são adaptativas, por exemplo, você perdeu alguém, vem uma tristeza, você sente alguma ameaça, vem o medo. Porém, por um processo muitas vezes cognitivo, de você não aceitar a sua experiência emocional, de você pensar que você não deveria se sentir daquela forma, você se sentir envergonhado daquela expressão emocional, vem uma emoção secundária, que daí não tem muito a ver com aquela situação que desencadeou a emoção. E daí acaba sendo, muitas vezes, uma emoção confusa para os outros naquela situação, na questão da comunicação, e muitas vezes pode ser desadaptativa. Então a pessoa sente, poxa, eu sou fraco por estar me sentindo assim, eu não deveria me sentir assim, eu me sinto culpado por me sentir daquela forma. E daí é claro que isso pode desencadear vários comportamentos aí desadaptativos e a pessoa fica confusa mesmo. Ela nem sabe qual que foi a primeira emoção que ela sentiu. Então esse processo de você aceitar a experiência emocional, prestar atenção, começar a notar como que o seu corpo reage, nomear isso, vai ser um processo muito importante, um processo de psicoterapia. E que muitas vezes são consequências daquele ambiente invalidante que a gente falou. Porque se a pessoa, ela aprende que ela não deve se sentir daquela forma, se ela é punida, muitas vezes que ela tem uma experiência emocional, por exemplo, na infância ou na adolescência, ela aprende isso, eu não posso me sentir assim. E vem algo que se chama auto-invalidação, eu não me valido. E isso muitas vezes também contribui para que a gente não consiga modular essa emoção, diminuir a reatividade emocional. Então, essa perspectiva de prestar atenção, de aceitação é fundamental no tratamento para pacientes que sofrem de desregulação emocional. Bom, algo que a gente também faz na terapia desses pacientes em geral é que, como vocês podem imaginar, você adquirir esse repertório emocional, esse melhor entendimento das suas emoções, das nuances, de linkar isso com um evento que aconteceu, linkar isso com a consequência do seu comportamento, por exemplo, impulsivo, em vigência de uma emoção intensa, vai, claro, te trazer consequências muitas vezes negativas. Você conseguir fazer todo esse link e desenvolver um repertório emocional melhor e um repertório comportamental melhor também vai, claro, demandar um tempo. Então, algo que se faz muito nesses pacientes no começo, algumas estratégias simples, né? A gente sabe que muitos desses pacientes, por exemplo, eles ganham um plano de crise, que são formas alternativas, estratégias para lidar com aquela crise emocional mais intensa. Uma receita de bolo mesmo, algo simples, porque, claro, adquirir uma gama mais complexa, mais pormenorizada, mais avançada de respostas comportamentais mais adaptativas e nuances de reflexão mais sofisticadas vai demandar um tempo. Então a gente lança mão sim de estratégias mais concretas e simples no começo. Bom, algo que também vale a pena comentar, porque a gente ouve sim quem está começando a estudar esse tema, ou os próprios pacientes procurando na internet, é que desregulação emocional, muitas vezes ela é entendida como desregulação emocional grave e muitas vezes como um sinônimo de transtorno borderline. Vale a pena fazer uma ressalva que sim, é um dos principais exemplos de desregulação emocional, só que vários autores usam esse termo de maneira mais ampla, inclusive, por exemplo, dificuldades com emoções que duram muito tempo. Isso inclui várias coisas, inclusive ansiedade, depressão, emoções que interferem com um comportamento mais apropriado, inclusive entra coisas como ciúmes patológico, como fobia social, que na hora você não consegue desempenhar como você gostaria, frieza emocional, que entra em temas muito diferentes desses, como por exemplo psicopatia, ou outras emoções inapropriadas para o contexto, não inapropriadas, mas desadaptativas para alguém que sofreu um trauma, em situações que não são mais o trauma, tem aquela revivência do trauma. Então é importante falar que desregulação emocional é usado também de uma maneira ampla. É que de maneira corriqueira, quando a gente está pensando em desregulação emocional, um dos grandes protótipos é o transtorno borderline, também transtorno explosivo intermitente, a desregulação emocional do TDAH, essas são as mais clássicas que a gente pensa na clínica quando a gente fala isso. Mas lembrar que de uma maneira mais ampla tem várias patologias que têm desregulação emocional dos mais variados tipos. Como estamos chegando ao final do episódio, eu deixo uma dica para as pessoas da área da saúde mental que quiserem ler sobre isso, né? Tem um artigo interessante do Ross Thompson, que é Desregulação Emocional,
um tema em busca de uma definição. E ele faz uma discussão mais aprofundada sobre isso. E também tem o livro, que esse também é mais pro Advanced, né? Quem quiser ler um compêndio grande sobre desregulação emocional, tem o livro da Oxford, que chama Desregulação Emocional, que tem vários capítulos, é um livro grande, mas obviamente dá para ler por partes. Algo para finalizar, é importante a gente lembrar que a desregulação emocional pode acontecer em alguma medida, como o Marcelo comentou, com todos nós. Então, eventualmente, se você chega na sua casa, está irritado, estressado com o seu trabalho e você não conseguiu desativar esse processo emocional e você começa a ter problemas de relação, porque se você está irritado, com raiva, muito provavelmente você pode eventualmente se engajar em alguma discussão, por exemplo, e isso vai causar problemas de relação. Esse é um processo, por exemplo, de uma desregulação emocional, se a gente entender a desregulação emocional por essa perspectiva mais ampla. Então, de alguma forma, acaba sendo até normal em algumas circunstâncias. A gente foi talvez até programado em algumas circunstâncias a agir realmente de forma mais impulsiva. O problema é realmente quando isso é muito desadaptativo e isso começa a causar muitos problemas, e daí acontece que realmente demanda uma intervenção geralmente psicoterápica que envolve identificação, aprendizado sobre emoções e ferramentas de modulação emocional. E existe uma gama de psicoterapias que podem ajudar as pessoas. Então é importante a gente lembrar que a desregulação pode estar presente eventualmente no dia a dia também. Esse episódio teve uma complexidade temática. Como é que a gente apresenta um conceito que tem definições assim, né? Quer dizer, a definição ampla, uma definição que talvez a gente use na prática clínica mais, né? Mas a gente talvez seja também para um universo muito grande de emoções negativas, né? Acho que o Marcelo falou de maneira muito interessante ali, essa perspectiva de que a gente pode entender que qualquer emoção pode desregular no sentido específico. Tem uma emoção que, se ela é intensa ou a gente não tem habilidade suficiente para regulá-la, ela vai trazer para a gente consequências mal adaptativas, dificuldade a gente perseguir os nossos objetivos. Isso pode acontecer de uma maneira muito ampla, pervasiva e se tornar uma desregulação emocional grave, do que a gente costuma chamar na prática clínica, que com muita frequência acontece em pacientes com personalidade borderline. Essa definição é importante porque ajuda a gente a entender como funcionam as emoções, como funciona aquele ciclo da gente ter uma emoção, ou melhor, que começa com a gente tendo alguma frustração, da gente tendo uma emoção, e daí o que a gente faz para essa emoção. Esse ciclo que todos nós passamos todos os dias com diferentes emoções, diversas, incontáveis vezes. Então, ressaltando aqui a super importância desse tema. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse é um episódio que ficou mais longo. A gente espera que seja bacana para todo mundo. Deixe dúvidas, questões, comentários, sugestões de temas. E obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado pela audiência, pessoal. Um abraço. Até o próximo.